a mulher assume o lugar de que eu sei o melhor para mim. E ela opta, então, por esse trabalho, que é um trabalho de promoção em saúde. Né? Isso a gente vem implantando, né? E só finalizando, nós vemos lutando há muito tempo para que esse trabalho de promoção de saúde possa ser feito no espaço laboral, mas ainda enfrentamos grandes resistências dos órgãos governamentais, mesmo que esse programa, em termos de custo, seja mínimo, porque praticamente ele é uma educação em saúde. E essa dificuldade é uma espécie não de repressão, mas de restrição, né? Que se faz para a implantação. É o fantasma da novidade, né, doutor? Eu estava complementando o que ela disse e dizendo praticamente a mesma coisa, que esse trabalho, ele faz com que a mulher se aproprie do conhecimento. Ela se apropriando do conhecimento, ela tem a opção de escolha do que fazer. Então isso é uma coisa muito importante, como ela falou, deixa de ser indicado o tratamento pelo médico. O médico ele vai aconselhá-la, mas ela tem capacidade e conhecimento para não ter, por exemplo, medo de uma reposição hormonal, caso seja necessário o uso dela. E nós aplicamos um instrumento da Organização Mundial da Saúde, na ideia de que a gente não crie nada, mas que de fato aproveite o que já existe de confiável e aplicamos nessas mulheres. E a qualidade de vida dessas mulheres aumenta, o indicador aumenta muito. É notório como essa mulher tem um rendimento para a sua vida psíquica e laboral com esse programa. Nós tínhamos uma dúvida se as mulheres em situação de vulnerabilidade social aproveitariam igualmente esse grupo de aconselhamento como as mulheres de classe, digamos, A. E ao comparar essas duas aplicações, o que nós encontramos foi que as mulheres com vulnerabilidade social, embora com menos acesso à cultura e informação, aproveitam mais, porque tem menos subterfúgios para enfrentar essa etapa de vida, né? As mulheres de classes mais prósperas, elas fazem plástica, elas viajam, elas negam muito mais a problemática do que as mulheres em situação de vulnerabilidade, que não tem como ter subterfúgios. Tem um procedimento de aceitação maior, não é? Começam a aceitar mais essa realidade e trocam mais, né? Então, o que a gente percebe, assim, que nós até tínhamos um questionamento, mas será que nós vamos levar as informações, assim, em nome de hormônios? E conversávamos, eu e o doutor Sérgio, a respeito disso, e achamos bem, foi uma experiência muito interessante que a gente fez com essas mulheres, né? E, de fato, comparamos, foi um estudo longitudinal, com um instrumento qualificado mundial. Então, hoje nós poderíamos conversar, Batista, com a Alemanha, com a Itália, porque todos usam o mesmo instrumento. Nós utilizamos no Brasil e saber como é a realidade das mulheres da Itália, da Alemanha, enfim. E a troca de experiências tão importante para que esse trabalho seja desenvolvido de forma segura, não é? Exato. Esse trabalho, seguindo essa linha de raciocínio, nós... tem um outro ponto importante com a questão do climatério. A mulher no ambiente de trabalho, ela muitas vezes tem chefias masculinas que não sabem como lidar com a situação. Com as situações de grupos femininos, de equipes femininas. Então, uma situação que nós também desenvolvemos é assim a qualificação dos líderes que trabalham com equipes femininas, para eles entenderem a diferença que existe na questão de gênero. Uma equipe feminina, as mulheres, por exemplo, que trabalham em grupo, depois de um certo tempo, elas passam a menstruar juntas, na mesma época do mês. Então, numa equipe feminina que trabalha junta durante um ano,
no fim de um ano, a TPM é geral dentro daquele ambiente. Quer dizer, o quadro de humor é o mesmo. Muda o é o mesmo, é uniforme. É uniforme. Então, e o rendimento desse grupo cai naquele período do mês. Saber trabalhar com isso é importante dentro de uma empresa. E isso nós desenvolvemos, levamos inclusive... Daí esta preparação de gênero, né? Buscar a liderança masculina do grupo para o entendimento disso, a compreensão. Nós estamos com um curso desses lá em São Paulo, na FEBRABAN. Esse ano nós vamos desenvolver 2 cursos a respeito dessa questão das equipes femininas e como trabalhar com elas. Entende? Então nós estamos começando a conscientizar a esse setor financeiro, por exemplo, que esse é um trabalho importante dentro de um grupo. Nós fizemos em novembro um curso dentro da FEBRABAN, onde tinham representantes dos 4 maiores bancos do Brasil, e nós vimos que a população feminina desses 4 bancos era somente 150 mil mulheres. Voltaremos daqui a instantes com a Democracia, aqui pela TV Assembleia. Falamos hoje com um tema muito importante, o climatério. Voltaremos já já. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. Falamos sobre climatério. No segundo momento do programa, vamos abordar com os nossos convidados, Dr. Sérgio Rocha e Elizabeth Mendes Ribeiro, questões que desafiam o milênio. O aumento da expectativa de vida transforma também as pessoas. A longevidade, a aposentadoria tardia, as obrigações sociais, todas elas trazem consequências. E como isto é visto pelos nossos convidados? Estimativas da ONU para 2030 dizem que teremos 1 bilhão e 200 milhões de mulheres com mais de 50 anos. Isto é 3 vezes mais do que acontecia em 1990, 40 anos, 3 vezes mais, repito, este número de mulheres com mais de 50 anos. Como será, doutor? Essa